Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Família FM. Vamos conversar no programa de hoje sobre a questão da intolerância religiosa. O artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e a garantia na forma da lei e a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. É, portanto, um direito fundamental. E o presidente Lula, no dia 27 de dezembro de 2007, instituiu o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa através da Lei 11.635, instituindo, portanto, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e designando que esse dia será sempre o dia 21 de janeiro. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado também na Constituição como liberdade de expressão. Mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião alguma são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Participe, ouvinte, desse debate através dos telefones 3079-0952, 3079-0938 e depois assista ao programa de hoje no site www.redejuridicatv.com.br. Para apresentar o programa de hoje, nós teríamos um convidado, o senhor Frederico Kauper, que lamentavelmente, em razão de problema de saúde, não virá. Mas nós faremos a abordagem desse tema com os ouvintes e com os nossos apresentadores, o desembargador Rogério de Oliveira, aqui em saúdo, dando o meu bom dia. Bom dia, desembargador Rogério de Oliveira. Ciro, um prazer estar de volta aqui à rádio. Bom dia, meu amigo e colega Antônio Carlos Esteves Torres. Eu acho muito importante esse seu debate aqui hoje, não só pelo tema, como pela oportunidade recente que o nosso Tribunal de Justiça protagonizou recentemente. É um episódio que nós vamos até abordar aqui hoje no programa sobre a questão da liberdade de expressão artística que foi declinada como se fosse uma ofensa à religião. Questão do quadro do Latuf. Então, uma oportunidade que nós vamos ter aqui hoje é abordar mais uma vez esse tema em benefício dos ouvintes e nós mesmos como esclarecimento maior para todos nós aqui. E para nos brindar aqui com a sua inteligência, com a sua cultura e apresentando também o programa e falando já sobre o tema de hoje, o desembargador Antônio Carlos Esteves. Bom dia, meu querido amigo. Bom dia, desembargador Ciro, bom dia, desembargador Rogério, meus queridos companheiros, colegas e bom dia, ouvinte. O tema me toca muito de perto, porque a partir de um momento eu resolvi me encontrar comigo mesmo e confesso que fiquei numa ordem quase agnóstica, e o agnosticismo ainda é uma fórmula de respeitar a Deus que é pouco conhecida. As pessoas geralmente confundem o agnóstico com o ateu. O agnóstico é aquele que sabe da grandeza de Deus. Deus é tão grande que é inalcançável pela mente humana. Muito bem, a intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e práticas religiosas ou a quem não segue religião alguma. É o crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. O agressor costuma usar palavras agressivas ao se referir ao grupo religioso atacado e aos elementos, deuses e hábitos da religião. Há casos em que o agressor desmoraliza símbolos religiosos, destruindo imagens, roupas e objetos ritualísticos. Em situações extremas, a intolerância religiosa pode incluir violência física e se tornar uma perseguição.
A religião é uma necessidade, nós nos abeberamos da religião diuturnamente porque sabemos que somos seres criados por um Criador e somos pessoas falíveis, mas com a liberdade de escolha, de opção. Dizem, desembargador Rogério, que em nome da religião muitas atrocidades são cometidas no mundo inteiro, muitas guerras fratricidas, e não é coisa do passado, não é coisa da história. No presente nós estamos testemunhando constantemente aberrações em nome de Deus. Como é que o senhor aborda essa questão, meu querido amigo Rogério? Ô Ciro, a história do ser humano, né, a história da humanidade, ela é muito cheia de episódios tristes, sanguinolentos e até, de uma certa forma, covardes, todos praticados em nome de uma crença religiosa. Isso vem desde lá da antiguidade, em que se dividiam os homens entre pagãos, né, e crentes, ou pagãos e cristãos, em que o paganismo ele era convertido ou exterminado sob o fio da espada. Depois nós tivemos as cruzadas, foi um episódio triste na história da humanidade também, que milhares de pessoas foram mortas em nome de um Deus, em que o próprio árabe, o próprio muçulmano também praticou a sua cruzada em nome do seu próprio Deus. Logo em seguida, na própria Europa, tivemos aquela famosa noite de São Bartolomeu, em 1572, na França, em que centenas de milhares de protestantes, os huguenotes na França, foram mortos, decapitados, jogados no rio Sena, só porque praticavam uma religião diferente daquela professada pelo rei. Em seguida tivemos as guerras religiosas na França, tivemos a Guerra dos 30 anos na Europa, em que milhares de pessoas foram massacradas, já em nome de protestantes, já em nome de cristãos, de católicos, em que os próprios muçulmanos fecharam fileiras atrás dos católicos franceses, né? Logo depois tivemos o Tratado de Westfália, né, que se colocou o prisma da liberdade religiosa. E recentemente, 2001 para cá, tivemos o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, também em nome de uma ideologia cristã, de uma ideologia de libertação de uma parte, né, da humanidade. Tudo isso em nome de um Deus. Só que nós temos um Deus único, né? Todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Só que nós vemos ou de um lado ou de outro, e infelizmente a humanidade nesse debate, né, ainda se mata entre si pela defesa do seu único Deus. Quando nós entendemos que todos nós somos originados da mesma centelha divina, eu acho que essa incompreensão do outro, ela vai cessar. Agora é um caminho, né? É um caminho cultural, um caminho de ganhar consciência do outro e de respeitar o outro na sua individualidade, sabendo que essa individualidade na verdade é comum a todos nós. Então esse tema, Ciro, traz para nós essa constante aviso da tolerância, né, do respeito ao outro. Então eu até gostaria de ouvir até o Antônio Carlos, porque é uma pessoa que estudou muito isso, e só lembrando a atenção, quando ele falou do agnosticismo, nós temos um biólogo inglês, o Richard Dawkins, que na verdade nasceu no Quênia, né, dizendo que se uma escala entre 1 a 7 sobre a existência ou não de Deus, ele se declara um ateu, ele votaria na escala 6. Por quê? Porque ele não pode provar a não existência de Deus. Então, ainda assim, ele poderia até se considerar um agnóstico, na verdade, né? Pois é, este é um ponto realmente muito sensível, né? Depois dessa retrospectiva histórica que o nosso companheiro Rogério nos deu, né, com a sua capacidade, com o seu conhecimento de história, né? Porque religião é história. Atenção a isso, religião é história. Exatamente. Né? Eu me sinto na obrigação de lembrar que houve uma cena de uns 10 anos atrás, e o que são 10 anos em história? Nada, né? Na Irlanda, em que os meninos indo para a escola foram agredidos, meninos católicos foram agredidos pelos protestantes, numa cena brutal, dessas que você só encontraria nas cruzadas ou na Inquisição. Então essa intolerância, ela persiste quando o afegão destrói figuras importantes dos Budas. Aquilo me atingiu,
aquilo me atinge. Então, eu vejo com alguma surpresa ainda essa resistência à livre manifestação de uma crença, à livre manifestação de uma fé. Então, para o dia de hoje, eu trago a minha perplexidade. Por que ainda continua? Porque a religião, primeiro, ainda não é objeto de um currículo pedagógico capaz de explicar a necessidade que o homem tem de ter fé. Você falou em currículo pedagógico, é interessante porque é muito polêmico essa questão da religião nas escolas. Como é que você se posiciona com relação a isso, desembargador Rogério? Recentemente, a coisa de 5, 6 anos atrás, o Estado do Rio de Janeiro foi, me parece, um dos iniciais, um dos primeiros estados a promulgar uma lei estabelecendo um ensino religioso nas escolas de 2º grau, me parece. E que o aluno escolheria, ele sim, qual a aula, de acordo com a sua crença religiosa, que ele frequentaria, e não seriam aulas obrigatórias. Nós sabemos que o Estado é laico desde a proclamação da República, 1891, mas ainda assim existem algumas interferências de uma área na outra. Podemos ver que os feriados santos são proclamados pelo próprio Estado, e só são feriados porque o Estado assim proclama em respeito a um santo ou a outro, as festas religiosas mundiais e nacionais também, a festa Nossa Senhora aqui do Rio. Agora, eu vejo com preocupação. Por quê? O próprio Richard Dawkins dizia o seguinte nos livros dele: não existe criança católica ou criança protestante ou criança muçulmana. Ele dá uma afirmação interessante: existem crianças de pais católicos, de pais protestantes e de pais muçulmanos. Porque a criança ainda não atingiu uma maioridade filosófica, histórica, para escolher qual a religião que ela pretende adotar, pretende viver nela. Então, os pais normalmente encaminham os seus filhos para religiões que eles professam. Eu vejo com um certo perigo até de gerar uma intolerância religiosa quando o Estado se mete a promulgar ou facilitar esse acesso à religião. Os templos religiosos existem, estão abertos à frequência, sem nenhuma limitação, felizmente isso, o que não ocorre em algumas partes do mundo. E eu acho que deve sim a família, o próprio adolescente, procurar a religião que melhor lhe aprouver, e não o Estado prover essa necessidade religiosa. Me parece isso. Vejam, senhores desembargadores, que como isso nos propicia a oportunidade de contar histórias e de oferecer elementos para que as pessoas se decidam. Apesar de o Estado ser laico, vemos que ele influencia na fixação de datas, de eventos, Tivemos agora aqui o Papa Francisco, que o senhor Bergoglio, ele está mudando a igreja, ele está mudando o sentido religioso da intolerância. Nós tivemos aqui rios de pessoas a preencher as ruas aí, o trânsito foi alterado, foi tudo alterado. Bom, muito bem, o Estado apoiando, mas nós temos tido manifestações dos protestantes, nós temos tido manifestações das outras igrejas, tudo com devido respeito. E quer ver como existe uma centelha de esperança? Os colégios, por exemplo, Santo Inácio, católico, Batista, protestante, Batista Shepherd, até aqui na Tijuca, Tito Bennett, Lessing, judeu. Esses colégios aceitam alunos de outras fés, de outras profecias, de outras religiões, sem que lhes cause qualquer tipo constrangimento. de constrangimento. Então, a própria sociedade vai se adequando a um sistema de tolerância, de aceitação, e vai eliminando aqueles que usam a religião
para finalidades indevidas. Aproveitando essa última frase, aproveitando também que nós estamos num ano eleitoral, como é que os companheiros veem essa questão da utilização da religião para fins eleitorais? Como é que você vê isso, Rogério? Porque, na verdade, Ciro, a religião ela é só um pretexto para você fazer calar o seu oponente, o seu inimigo, o seu contrário. Ela não é um fim em si mesmo, na verdade. Todos esses movimentos históricos que nós vimos que a religião foi usada para a afirmação de um poder de um grupo sobre outro. Não era a questão do seu Deus sobre outro Deus. É para ele dominar determinada região, determinado bem material ou econômico, e usando a religião como pretexto, como foi agora a guerra do petróleo no Oriente Médio, né? A questão da religião ali, embora perspasse na sociedade, né, o elemento final ali não é a religião em si fazer prevalecer um sobre o outro. Importante também, Ciro, eu vou voltar no tema da eleição, na União Europeia, agora coisa de 2 anos atrás, houve um caso julgado pela Corte da União Europeia sobre o direito ou não das escolas italianas manterem em suas dependências os crucifixos. E a União Europeia entendeu que era direito, que a escola poderia manter o crucifixo dentro das salas escolares sem ofender uma ou outra religião, que considerando a natureza histórica, social da nação italiana. Então isso caiu na mão da comunidade europeia, porque houve essa questão da liberdade religiosa, da intolerância religiosa. Por que não um crucifixo, por que não então um outro símbolo religioso? O próprio Tribunal de Justiça nossa, um tempo atrás, enfrentou essa questão, que foi parar no Conselho Nacional da Justiça, sobre uma determinação administrativa de retirar os crucifixos das salas de audiência. É verdade. Né? E foi determinado depois que fossem repostos, né, nas devidas salas, por ser uma questão até de não cultural, mas já tradicional nos ambientes públicos, esse crucifixo. A exemplo do que tivemos agora com a deglutição da banana pelo atleta em campo, dando uma resposta espontânea muito bonita, muito interessante, que incendiou o mundo. Mas o fato é que nós tivemos aqui um episódio num dos eventos mais famosos do mundo, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Nós tivemos uma proibição de que a figura de Cristo fosse exibida, né? Então o carnavalesco, que era uma pessoa dona de uma inteligência rara, cobriu o Cristo e botou assim: mesmo proibido, rogai por nós. Exatamente. Ou seja, aquela tentativa de censura, de censura, de proibição, multiplicou-se exatamente como está acontecendo com a banana, multiplicou-se no resultado adverso. Esse grande carnavalesco já falecido era o nosso querido Joãozinho 30, né? O desembargador Rogério falou da questão dos crucifixos na Itália. Houve também aquela questão polêmica das burcas proibidas nas escolas francesas, né? O berço da liberdade proibindo o véu, né? O véu era não só a boca, mas o véu, né? O véu. A burca já... Vejam que momento importante esse nosso aqui. Nós estamos aí com um projeto, não sei se já se converteu em lei, proibindo a máscara nas manifestações. E agora o boné também. O boné, eu tenho a impressão, para mim, desembargador Rogério, desembargador Ciro, para mim, essa tentativa de usar o poder legislativo para corrigir momentos especiais da evolução social, ela dá em nada. Ela é a mãe das leis que não pegam. Exato. Não é? Porque data vênia é ridículo. É ridículo. Os militares têm uniformes, onde é o boné? E aí? Nós temos o capelo. O capelo. Vamos ser proibidos de usar o capelo. Ué, e o kippah dos nossos irmãos judeus? Como é que vai? Agora você veja, Ciro, nessa questão da França, veja bem como é que a ideia, na verdade, é você proibir o imigrante. Não é a questão do véu. O véu é um instrumento usado para você proibir aquele imigrante que vem dessas partes do mundo, desfavorecidas, e que usam isso como expressão religiosa. Mas a ideia é proibir o próprio imigrante. No caso da França, desembargador, corrija-me,
desembargador Rogério, que é meu professor de história. Corrija-me se eu estiver errado. O problema da França lá, inclusive desde o norte africano, né, com o Pied Noir, né, que eles chamam, né, que é o francês que nasce na África, eles se deram um nó. Como a Inglaterra se deu um nó com a Índia, como a França se deu um nó com o argelino, né? Porque eles forçaram a cidadania francesa para aqueles elementos que, de um determinado momento, disseram: eu sou francês, então eu vou para lá. E encheram os outskirts de Londres e o banlieue de Paris, e agora eles não sabem o que fazer com eles. Então, proíbem o véu. Exatamente. Participe do nosso programa, ouvintes, através do telefone 30790952, 30790938, e assista depois o programa no www.redejuridicatv.com.br. Lembrando aos ouvintes que o preconceito, a discriminação, a intolerância religiosa é crime. E em janeiro, a TV Bandeirantes foi condenada pela Justiça Federal de São Paulo por desrespeito à liberdade de crenças, porque em julho de 2010 exibiu comentários do apresentador José Luiz da Atena relacionando um crime bárbaro à ausência de Deus. Dizendo aquele apresentador: um sujeito que é ateu não tem limites, e é por isso que a gente vê crimes aí. Foi condenado por isso. A emissora foi condenada a exibir em rede nacional, no mesmo programa, esclarecimentos sobre a diversidade religiosa e a liberdade de crença. E recentemente tem provocado, segundo o Jornal do Senado Federal, reações a algumas declarações do ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo. Ele escreveu no Twitter que africanos são descendentes de um ancestral amaldiçoado por Noé. Olha só que infelicidade. E sobre a África repousam maldições como paganismo, misérias, doenças e fome. A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a senadora Ana Rita, se manifestou a respeito, dizendo que são declarações e atitudes que instigam o preconceito, o racismo, a homofobia e a intolerância religiosa. Todas absolutamente incompatíveis e inadequadas com a finalidade do legislativo, além de tipificarem crimes. São afirmações que desconhecem a história, né, da África, né? Acho que a questão da colonização passou longe aí, né? Aliás, a história africana, desculpem, a história africana ainda está para ser escrita e redimida, né? Que é oral, né? Basicamente oral. Então, nós não temos elementos muito sólidos para repetir as grandes lições do passado africano, embora aqui e ali nós tenhamos manifestações de sabedoria, né? Muito importantes. Algumas notícias sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Este é o programa Encontro com a Justiça. Portanto, a Justiça Itinerante do Rio de Janeiro já está completando 10 anos. A Justiça Itinerante consiste em ônibus com juízes, promotores, com servidores do Tribunal de Justiça que aproximam a Justiça dos seus jurisdicionados, facilitando assim o acesso ao Judiciário. O caso Santiago, a Justiça realiza nova audiência nesta segunda-feira, no dia 5, e também estamos realizando uma campanha de imunização contra a gripe. A Justiça autorizou a transferência de mais um preso para o Presídio Federal. Isso é lamentável, né? Esse é um comentário meu, pessoal, mas é lamentável que a Justiça do Rio de Janeiro confesse ao Brasil inteiro a sua incapacidade, a Justiça não, a administração penitenciária do Rio de Janeiro confesse a sua incapacidade de manter a segurança pública no estado do Rio de Janeiro e fique onerando
alertando estados como Rondônia, como Pará, como Paraná, mandando os presos de alta periculosidade e confessando assim a sua incapacidade, a sua inoperância. O Centro Permanente de Conciliação do Tribunal de Justiça registrou 70% de acordos, né? Isso é uma grande possibilidade, através da conciliação, através da mediação, de esvaziar um pouco esse volume altíssimo de processos que nós estamos enfrentando. Recomendo o artigo publicado no site Cliente e Companhia, que diz justiça lenta, cara e difícil, né? Recentemente, um artigo do Globo mostrou que os juízes do Rio de Janeiro, juízes do Brasil como um todo, estão muito sobrecarregados, sobretudo com processos oriundos da administração pública. Não é isso, desembargador Rogério? O grande demandante aqui, o grande devedor no Brasil é o Estado brasileiro, não é o particular. O particular não demanda contra o particular, ele demanda contra o Estado e contra as empresas concessionárias do Estado, pelos serviços pessimamente prestados pelo Estado diretamente, serviço de saúde, segurança, educação, e contra as empresas que ele delegou esses serviços que são próprios do Estado. Então, por isso que naquele debate sobre a questão da administração da saúde, há 2 semanas atrás, nós nos posicionamos frontalmente contra a transferência das administrações dos hospitais públicos para essas ONGs de Organização Social de Saúde, que são, na verdade, entidades privadas. O dever do Estado é prestar um serviço de qualidade. Se assim fosse, haveriam muito menos ações na Justiça. É verdade. A Antônia, a nossa ouvinte aqui de Padre Miguel, pergunta, diz ela: o meu filho estuda em uma escola católica, porém, os pais, né, somos evangélicos. Antes de entrar na sala, eles rezam, mas ensinei para meu filho a respeitar. Só que ele não faz parte da reza, ele não participa. Isso é correto, desembargador Antônio Esteves? Eu não entendi, desembargador, porque é o seguinte, o filho da nossa ouvinte... Antônia de Padre Miguel. Ele estuda numa escola... Católica. Eles são evangélicos. Sim. E na escola católica sempre se faz uma oração. Ela ensinou o filho a respeitar o momento de oração, sim, mas não fazia a oração. Ela pergunta se isso é correto. É a atitude dela, né? É a atitude dela. Eu vou usar da minha experiência, né? Porque eu estudei na Escola Batista, eu era católico, né? E estudei no Colégio Batista. E eles apenas pediam que antes do recreio nós nos reuníssemos em assembleia e fizéssemos não era uma oração, mas ouvíssemos um versículo da Bíblia, E sabe o que aconteceu? Eu gostava. Era um momento em que eu me sentia em paz. Qual foi o reflexo disso? Diariamente eu passo por um templo. Pode ser católico, pode ser protestante, pode ser umbandista, pode ser o que for. Uma sinagoga, pode ser. Já perceberam, ouvintes? Já perceberam, meus companheiros? Quando se ingressa num templo religioso, que nós somos envolvidos por um silêncio que nos leva à reflexão interna. Já perceberam isso? Entre numa igreja, quando não houver o culto, quando não houver a missa, quando não houver... Enfim, esperem alguns segundos e vão ver que, no mínimo, a gente se encontra com a gente mesmo. É verdade. Então, para o caso da nossa querida dona Antônia, né? Que tal, minha senhora, a senhora que está conduzindo a orientação de seu filho, que tal ele decidir? Exatamente. Pergunte a ele. Se ele quiser rezar, ele reza. Se não quiser, ele fica no silêncio respeitoso dele e deixa correr. É o que o Richard Dawkins falou. São os filhos, né? Os filhos. Dos pais. Os pais é que são, exatamente. Olha como fecha. Olha como fecha. Que beleza de momento em que nós estamos nos integrando com a dúvida da ouvinte. Estamos trazendo a nossa experiência pessoal, a nossa experiência científica, como é a do desembargador Rogério, e estamos
oferecendo a solução mais digna. Vamos ouvir. Preste Ouça, uma homenagem à inteligência do seu filho e deixe que ele decida. Essa é a riqueza desse encontro com a justiça. É encontro com a justiça, encontro com os nossos ouvintes, que enriquecem o nosso programa com as suas perguntas, e continuem fazendo através do telefone 30790952, 30790938. E aqui passo mais uma pergunta, desembargador Rogério, da nossa ouvinte Eliane de Cordovil. Ela pergunta o seguinte: quando uma pessoa que ofende em relação à religião pratica um ato contra a religião, como a pessoa pode se defender? Como ela deve agir? Eu entendo, Ciro, cara ouvinte, que a pior ação é a reação. Ainda mais tratando de uma questão de foro íntimo, que é a religião, que é a crença, que é um pensamento. Ela deve se recolher, deve cair em consciência, e se quiser realmente levar isso às últimas consequências, fazer o registro policial, porque também eu acho que é uma atitude desgastante e pesada. Era bom tentar encontrar um meio de conciliação. O porquê da agressão, o que levou a uma agressão desse nível, nessa esfera religiosa. Continue os ouvintes participando do nosso programa de hoje, que aborda a questão da intolerância religiosa através dos telefones 30790952, 30790938, e depois assista ao programa no site www.redejuridicatv.com.br. O Marco da Ilha nos manda aqui também uma pergunta. Diz: quando se fala de África e de Oriente Médio, a intolerância religiosa, sabemos que Cristo nasceu no Oriente Médio, e devendo ser negro ou mulato, por que então tanto escárnio? A pergunta de Marcos da Ilha, desembargador Esteves. Ele traz uma boa pergunta, né? Uma indagação profunda, né? Porque ela envolve a história, basicamente, né? A antropologia, né? E a fórmula de expor símbolos. Jesus geralmente é apresentado com os cabelos louros, né? Os olhos azuis, alto, né? Aquela barba. Mas já há reações dentro da arte. A arte é a porta de entrada da verdade, né? Já há reações mostrando que ele não poderia ter aquela aparência. O que eu acho, meu caro Marco da Ilha. O que eu acho, Marco, é o seguinte: é que para a religião precisa da verdade. E esta é uma forma de faltar com a verdade, falsear a figura, falsear o símbolo, ainda que porque sabemos todos nós que há uma dúvida muito cruel, né, sobre o tratamento dos símbolos, né? Porque nós sabemos que a base bíblica os rejeitaria, né? Rejeitaria o Interessante notar também, Marcos, que essa história da religião, ela foi escrita pelo europeu ocidental, né? Ele, na verdade, ele refletiu a imagem que ele tinha de Cristo nele próprio, né? Que ele era o vencedor, o europeu ocidental vencedor. Ele trouxe para essa imagem que ele aventou de Cristo como sendo um próprio dele, né? Agora, há umas informações, há um estudo feito até sob os auspícios da ONU, coisa de uns 2-3 anos atrás, que teria reconstituído qual seria a face de Cristo. É verdade. Né? Nós encontramos uma pessoa mediana de altura, o cabelo meio encaracolado, o nariz um pouco largo e tudo. Não seria nada dessa figura que nós hoje pranteamos e reverenciamos. Isso também não tem muita importância, na verdade, porque o que vale para nós é a ideia, né? É o ensinamento que foi passado com toda essa história da religião. Ou como é que Henrique VIII, né, zangado porque o Papa não lhe dava o divórcio, resolveu o problema mudando a religião, se autoproclamando-se chefe da igreja e eliminando aquela que estava atrapalhando o seu caminho em direção à política
e ao amor. Anglicana quer dizer que são a igreja dos ingleses, né? Pois é, acho que no outro dia a chefe da igreja anglicana estava com o Papa, com toda a pompa e tal, estava vestidinha de cinza. Aliás, é uma figura muito interessante, a Rainha Elizabeth, né? A propósito desta pergunta do Marco, recentemente nós tivemos uma polêmica muito grande no Tribunal de Justiça do Rio, porque um artista plástico, ele retratou a figura de Jesus Cristo numa cruz negro, né? Que representava um dos semelhantes, um dos nossos semelhantes, vítima de uma crueldade praticada pela polícia do Rio de Janeiro. Este quadro foi colocado no gabinete de um juiz e também no meu gabinete. Depois eu concedi o asilo artístico para essa obra de arte e, no entanto, houve uma verdadeira perseguição da administração do tribunal a esta obra de arte. Como o senhor analisa isso, desembargador Rogério? Até hoje, Ciro e Antônio Carlos, eu me paro para pensar a quantidade de energia que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro despendeu no trato desse assunto de nenhuma relevância para o Tribunal de Justiça. É impressionante como se movimentou a máquina do tribunal na perseguição desse juiz. Sob o argumento religioso, como nós voltamos a falar aqui no início. Porque, na verdade, não se tratava de um argumento religioso. Foi usado a questão da religião, como se fosse o Cristo crucificado, uma ofensa a uma tradição, para se atingir determinado juiz. Felizmente, no julgamento no órgão especial, o princípio constitucional da liberdade de consciência, da liberdade artística, da liberdade de crença prevaleceu. Por 15 votos a 6. Exatamente. Embora expressivo, não foi unânime. Agora, lamento que o Tribunal de Justiça nosso tenha aberto essa porta, tentando vedar, tentando perseguir a liberdade de expressão. Mas, na verdade, se conseguiu, através desse julgamento, afirmar mais uma vez que as cabeças pensantes da justiça estão em prol, né, de uma melhor sociedade nossa, seguindo o que diz a Constituição. Quem não souber o que são os glóbulos brancos na composição sanguínea, pode perfeitamente, metafórica e perfeitamente identificar a ação contra as infecções dos bons juízes. Os bons juízes, quando eles resolvem, eles fazem exatamente como, né, os glóbulos brancos, eles cercam a doença e expulsam-na. O fato é que, no mais das vezes, prevalece o bom senso, prevalece a razão, né? Eu estou me lembrando aqui, de matéria de tolerância, um colega nosso, pertencente a um ramo infecto da magistratura, uma vez deu voz de prisão a uma colega de primeiro grau, que essa maneira de tratar o colega de primeiro grau de uma forma diferente me atinge até hoje. Ele deu voz de prisão à colega. E estranho, esse cidadão, que a ética me impede de dizer quem é, e nem seria conveniente, né? Mas o fato é que esse cidadão, ele é olhado de soslaio, ele ficou marcado para sempre. Porque foi intolerante, porque foi arrogante e principalmente incompetente, porque ele não tinha aquele poder. E casos que nós estamos trazendo aqui esse debate são casos típicos de intolerância religiosa, porque no caso do quadro, o juiz em questão, ele fez questão de buscar pareceres de autoridades religiosas das mais diversas religiões, tanto os evangélicos, quanto os católicos, quanto os espíritas, no sentido de olhar para aquele quadro e que nenhum deles viu qualquer tipo de ofensa à religião. Na verdade, o que se colocou ali como uma ofensa à religiosidade, o fato de ter sido retratado um homem negro pregado numa cruz e assassinado por um policial militar, fato
que ocorreu efetivamente, comprovadamente, porque a justiça tem processos a respeito desse fato social, desse fato condenável, desse crime abominável, foram atestados por autoridades religiosas, no sentido de que não havia ali nenhuma ofensa. Aliás, o próprio Cristo nos disse que o que fizeres a um dos meus semelhantes, a mim o farás, de forma que era até, pelo contrário, era enaltecendo as palavras da própria Bíblia, do próprio Santo Evangelho, né? Eu tenho a impressão de que esta reação à simbologia, porque é uma simbologia, e o que se está tentando é impedir que o símbolo que venha sendo padronizado seja usado em determinadas situações com reflexos mais amplos, né? E isso significa o medo exatamente que levou o representado maior, a verdade representada na cruz, a dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E há muitas perguntas aqui dos ouvintes sobre fatos de intolerância religiosa, de como devem proceder. Eu quero informar os nossos ouvintes que existe um Disque Denúncia, que é o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e essas denúncias cresceram mais de 7 vezes em relação a 2012. Teve um aumento de 627%. A própria Secretaria destaca, no entanto, que o salto de 15 para 109 casos registrados no período não representa a real dimensão do problema, porque o serviço telefônico gratuito da Secretaria não possui um módulo específico para receber esse tipo de queixa. Também a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República não possui dados específicos sobre violações ao direito da livre crença religiosa. No entanto, o ouvidor do órgão diz que o número de denúncias de atos de violência contra povos tradicionais, comunidades ciganas, quilombolas, indígenas e professantes de religiões e cultos de matriz africana relatadas na Secretaria também cresceu muito de 2012 para cá. É relatado também no Jornal do Senado que muitas agressões são cometidas através da internet. Segundo a associação Safernet, em 2014, já em 2014, a Central Nacional de Denúncias de Crime Cibernético recebeu 494 denúncias. Olha, estamos há 5 meses ainda. 5 meses de 2014, já 494 denúncias de intolerância religiosa praticadas através de perfis do Facebook. O mundo virtual reflete uma situação do mundo real. Foram mais de 274 mil denúncias anônimas de páginas e perfis das redes sociais que continham teor de intolerância religiosa. Portanto, meus queridos amigos, é uma questão de altíssima gravidade e que nós precisamos efetivamente combater e fazer respeitar o direito que as pessoas têm de livremente escolher a sua forma de louvar a Deus. Todo fundamentalismo é ruim. Nós vemos isso tanto no Ocidente, no Oriente, isso leva só a mais conflito, a mais guerra, a mais incompreensão. Sempre digo que a religião ela veio para ligar, para unir. Você não pode usar a religião para desunir, para afastar as pessoas. A religião, seja ela qual for, seja ela qual a crença que aquela pessoa professa, ela deve ser sempre usada em benefício da união do ser humano com o seu outro, porque o outro é importante. Você tem que olhar o outro como se estivesse olhando para você mesmo. O outro é uma imagem sua. Você tem que respeitar o outro como você respeita a si mesmo. Então a religião ela deve ser usada sempre para levantar o que há em comum em toda a humanidade, seja ela um budista, um hinduísta, o que for, um povo, um muçulmano, todos eles têm uma origem comum e têm uma finalidade comum, que é a própria convivência pacífica do ser humano. O mundo é dividido em fases, né? É importante. E a fase importante em que a religião tenha participado foi a fixação do monoteísmo, né? O monoteísmo nasce no mesmo lugar
no mesmo lugar. Qual é a diferença de Alá para Adonai ou para Deus? Nenhuma. Todos nós sabemos que as religiões professam, né, os seus princípios através dessa figura única de onde todos nós teríamos vindo. A nossa ouvinte Maria Helena de Caxias narra e pergunta: a minha filha é negra e na escola as amiguinhas não brincam muito com ela. Ela chega a me perguntar por que as amiguinhas agem dessa forma, como elas preferem as outras meninas. Será que é pela cor dela? O que eu devo fazer? Desembargador Esteves. A senhora está falando com alguém que não tem olho azul. Eu sou tecnicamente negro, né? Quer dizer, então, minha senhora, é um problema. É um problema em que a sua função vai se multiplicar. Na minha infância, enquanto os meus amigos cortavam o cabelo, eu estou falando de 65, 66 anos atrás, né? Então, os meus amigos cortavam o cabelo de uma forma que o meu cabelo não admitia aquela forma, né? E eu perdi a minha mãe, eu dizia, minha mãe, eu queria cortar o cabelo igual ao meu. E a minha mãe fazia o seguinte, minha senhora, ela dizia, você não pode ter o cabelo igual ao dele, porque o seu cabelo é diferente. Então, nós temos que conviver com isso. Mas eu duvido, corrija-me depois, minha doce senhora, se a senhora puder. Eu duvido que seja unânime a manifestação das coleguinhas da sua filha. Procure alguém que esteja se sentindo mal com esta manifestação e saiba, minha senhora, pode ser que seja pela cor da sua filha, mas também podia ser por um defeito físico, mas também podia ser porque ela fosse branca demais, ou podia ser que ela tivesse cabelo vermelho. Esta é uma forma de escolha. Outra coisa, senhor, era bom ela procurar a própria direção da escola, porque deve haver uma orientação pedagógica, um educador voltado para toda escola, deve ter isso, não sei. Até para tentar uma psicologia grupal ali, do coletivo, da turma mesmo, para tentar rever essas diferenças, porque a diferença ela é boa, né? Quanto mais as pessoas serem diferentes e respeitarem a diferença, elas crescem juntos, né? Basta dizer a reprodução sexual, que é a diferença, né? Nós estamos aqui hoje por causa disso. Então, quanto maior a diferença, até melhor para você crescer junto na diferença. Hoje já se sabe disso, né? Hoje já se sabe disso. E a porta de entrada é o esporte e a arte. Aliás, tivemos aqui um professor americano falando sobre o racismo no professor Jeremy Duru. Exatamente. E foi um momento importante. Não vi, me decepcionou um pouco o interesse, desembargador Ciro. Eu achei que fosse ter um pouco mais de repercussão, mas nós fizemos a nossa parte. Não, e foi interessante que ele fez uma palestra na Emerge, fez também na Faculdade Hélio Alonso e também na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E cada uma dessas suas abordagens suscitou um tipo de preconceito diferente. Na UERJ, por exemplo, falando sobre o racismo no esporte, suscitou perguntas importantíssimas e interessantíssimas sobre o preconceito na escolha da liberdade sexual. Já na Faculdade Hélio Alonso foi mais a questão da discriminação social em razão da pobreza. Então foi muito rica a vinda do professor Jeremy Duru ao Brasil, porque cada abordagem dele suscitou fatos diferentes do mesmo crime, da mesma odionda discriminação e preconceito. E Maria Helena está falando aqui da sua filha, porque é negra, e eu quero lembrar, Maria Helena, que o negro é lindo. Você diga à sua filha e eduque a sua filha para que ela entenda, compreenda e valorize que o negro é lindo. E eu lembrava aqui que a minha netinha, Sofia, ela é ruiva.
ela tem os cabelos vermelhos e na escolinha dela, ela é tratada às vezes jocosamente como a menina dos cabelos vermelhos, e ela fica feliz da vida porque é a diferença que nos enriquece, justamente como o desembargador Rogério aqui acaba de falar, de forma que o fato de ser negro é a beleza da sua filha, é o fato dela ser negra, assim como o fato da beleza da minha neta é o fato dela ter cabelo vermelho, dela ser ruiva, e assim por diante. Cada um tem que crescer na sua autoestima. Isso depende muito da educação dos pais, da educação da escola e do seu meio em geral. Procure dar a ela razão para que ela se sinta orgulhosa de ser como é, e dê os exemplos. Há muitos exemplos, eu não quero citar aqui os nacionais para evitar preferências, mas mostre a ela que é uma senhora chamada Ofra, nos Estados Unidos, é tão poderosa, aliás, a figura mais poderosa dos Estados Unidos hoje, o comandante do país é um negro. Barack Obama. Além, não podemos esquecer do nosso querido Nelson Mandela, nosso grande ídolo, né? A figura do século 20 e 21. Eu não sei se neste século 21 teremos alguém com a estatura dele. Ele dizia num determinado momento, minha senhora, minha ouvinte, em que ele, quase se desesperando pela injustiça, ele disse para ele mesmo, ele dizia em inglês, né? That's not right. Isso não está direito. E a partir dali, pensa que ele atingiu alguém, pensa que ele socou alguém, podia socar porque ele era campeão de boxe, né? Pouca gente sabe disso. E treinou 27 anos. Ele poderia, sabe o que ele fez? Atuou através da dignidade. Muitas perguntas dos ouvintes estão aqui repetindo e eu vou fazer algumas orientações, dar algumas orientações. Em caso de discriminação religiosa, a vítima deve ligar para a central de denúncia, Disque 100. Também deve procurar uma delegacia de polícia, porque trata-se de crime, e registrar a ocorrência. O delegado tem o dever de instaurar inquérito, colher as provas e enviar o relatório para o Ministério Público. Em caso de agressão física, a vítima não deve limpar ferimentos nem trocar de roupas, já que esses fatos constituem provas da agressão e precisa exigir a realização do exame de corpo de delito. Se a ofensa ocorrer em templos, terreiros, na casa da vítima, o local deve ser deixado da maneira como ficou para facilitar e legitimar a investigação das autoridades competentes. Todos os tipos de delegacia têm o dever de averiguar casos dessa natureza, mas em alguns estados há também delegacias especializadas. Em São Paulo, por exemplo, existe a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. No período colonial já havia leis que puniam com penas corporais as pessoas que discordassem da religião imposta pelos escravizadores. O decreto de 1832 obrigava os escravos a se converterem à religião oficial. Um indivíduo acusado de feitiçaria era castigado com a pena de morte. Vejam quanta intolerância descrita na nossa história. Com a proclamação da República foi abolida a regra da religião oficial, mas o primeiro Código Penal republicano tratava como crimes o espiritismo e o curandeirismo. A lei penal atual, aprovada em 1940, manteve os crimes de charlatanismo e curandeirismo. Curandeirismo. Já em 1976, havia uma lei na Bahia que obrigava os templos das religiões de origem africana a se cadastrarem nas delegacias de polícia mais próximas. Na Paraíba, uma lei aprovada em 1966 obrigava sacerdotes e sacerdotisas dessas religiões a se submeterem a exame de sanidade mental por meio de laudo psiquiátrico. E assim vai, né, a história da insanidade, da intolerância religiosa em nosso país. Felizmente, nós estamos tomando consciência deste crime bárbaro e as pessoas precisam reagir contra
toda e qualquer forma de discriminação, de preconceito e, sobretudo, o tema do nosso programa de hoje, de intolerância religiosa. Pouca gente sabe, Ciro, só um adendo aqui, que no Brasil foram queimadas bruxas, né? Sob pretexto da intolerância religiosa. Pouca gente sabe disso, mas no Brasil se queimaram bruxas também. O que era Jandar? Exatamente. Então, o pretexto da religião, mais uma vez, é você castigar o seu inimigo. E falando em preconceito, nós sabemos que a nossa Constituição diz que criança e adolescente devem ser prioridade absoluta. E recentemente o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, baixou um provimento número 36 que determina aos tribunais melhorias na estrutura das varas da infância e da juventude e fiscalização das corregedorias locais sobre o tempo de tramitação dos processos de adoção e destituição do poder familiar. Lendo, desembargador Rogério, esse provimento, eu verifiquei que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não cumpre um artigo sequer. Mas é porque perdeu muito tempo para perseguir o juiz por causa do quadro. Deve ter sido isso. Sabe, desembargador Antônio Carlos, nenhum dos artigos desse provimento é cumprido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, embora criança e adolescente seja a prioridade absoluta. Mas vamos também dar notícias boas. No último concurso para magistrados, vejam como a nossa carência é tão grande que o atual presidente da OAB escreveu hoje um artigo no jornal pedindo mais justiça, porque nós temos um déficit de 320 juízes só na primeira instância. Aliás, a primeira instância é o filhinho desprezado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, talvez de todos os tribunais, mas nós estamos falando do nosso, vamos falar da nossa casa. E, no entanto, o concurso para juízes teve 6.325 candidatos para 22 vagas. O tribunal está disponibilizando 22 vagas, embora a nossa carência seja de 320 magistrados para a primeira instância. 6.325. Quantas pessoas desejam ser magistrados? Não é pelo salário, não é pela boa vida, é realmente pela necessidade que nós temos e, no entanto, poucos serão os aprovados, lamentavelmente. Nós estamos encerrando este programa de hoje, um programa bastante intolerante com o preconceito, intolerante com a intolerância religiosa, agradecendo a participação dos nossos ouvintes e agradecendo sobretudo aos nossos co-apresentadores, desembargador Rogério de Oliveira, desembargador Antônio Carlos Esteves, a quem passo a palavra para se despedir dos nossos ouvintes. Não, só reafirmar, Ciro, a minha ideia de que a religião é para ligar, é para unir, nunca para desunir, para afastar as pessoas. Todos nós chegamos a Deus. E chegamos a Deus com a esperança já cumprida de que Ele não precisa de admissão ou convite, porque Ele aí está. E que Deus nos proteja contra qualquer forma de intolerância. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.